Continuando aqui, pessoal, vou falar sobre o último tipo de gráfico que nós vamos estudar, que é o gráfico de linhas. Então tá aqui o gráfico de linhas. Então esse gráfico aqui, só para esclarecer vocês, eu estou falando sobre os usuários de internet no mundo, correto? E esses dados aqui estão em milhões. Então quando eu falo que em 2005 tinha 1024, é 1024 milhões, que vai dar o quê? Vai dar 1 bilhão e 24 milhões de pessoas usando a internet no ano de 2005. Depois, eu tenho um dado aqui de 2010. Ó. Quase que dobrou, gente. Quase que dobrou. De 1024 foi para 1991. Para dobrar seria 2048, então está muito próximo. Então, olha, em 5 anos quase que dobrou o número de usuários, ok? Foi para 1 bilhão 991 milhões de pessoas usando a internet no mundo. Em 2015, olha lá, aumentou também bem. Ó. Ele foi para 3 bilhões 150 milhões de pessoas usando a internet. E assim vai até no ano 2017, que foi o último dado que a gente tinha aí. 3 bilhões 578 milhões de pessoas. Se olhar hoje um dado de 2020, né, aumentou muito mais. Está aumentando muito o acesso à internet. Então, quando eu quero fazer uma comparação para ver a evolução num certo período de tempo, o gráfico de linha ele é muito aconselhável. Você vê o movimento certinho de crescimento. Né? Então, se eu quero perceber a evolução de alguns dados, né, de uma série de dados, o gráfico de linhas ele é bacana nesse sentido. Ele enxerga a evolução certinho do que está acontecendo. Beleza? Então eu trouxe aí só o último gráfico aí, que é o número de usuários de internet no mundo. Esse eixo aqui eu tenho usuários, observe, está em milhões, né? Tem hora que aparece em milhares, aqui está em milhões. Então esse dado aqui tem que multiplicar por milhão. E aqui está o ano, esse outro eixo é o ano da comparação. Coloquei só 4 anos aí para ficar mais fácil para vocês. Aí. E para mim também no quadro, meu quadro é pequeno aqui. Tranquilo? Agora, nós vamos começar a falar das medidas de tendência central. Ok? Por exemplo, um aluno fez 4 provas. Ele tirou 12 na primeira, ele tirou 17 na segunda, ele tirou 11 na terceira e ele tirou 13 na quarta prova. Beleza? Então observe que eu tenho uma nota muito alta, que é 17, né? Eu tenho uma nota aqui um pouco baixa, que é 11. Será que tem como eu achar um dado de equilíbrio, um dado central dessa nota? Tem, gente. E isso chama média aritmética simples. É uma das medidas de tendência central. Uma das. Depois a gente vai ver outras mais na frente. Mas primeiro é a média aritmética simples. Então, e eu vou chamar, para mim definir média, eu vou falar que é o x com a barrinha em cima. Isso aqui eu quero falar que eu estou calculando a média, viu gente? Toda vez que eu colocar um x com a barrinha em cima, eu estou calculando a média. Então, média é muito simples. Eu vou pegar todas as notas e vou dividir pela quantidade. Eu vou somar, né? O somatório das notas. E ó, 1, 2, 3, 4 notas. Então vai ficar a média 12 mais 17 mais 11 mais 13 e eu vou dividir pela quantidade. Então a média vai ser, se você somar isso aqui, 17 mais 13 vai dar 30, 30 com 12, 42, com 11 deu 53. Se você dividir 53 por 4, tá pronto no material de vocês aí, vai dar 13,25. Então 13,25 é a média das notas. É como se fosse o dado de equilíbrio, o dado central. Beleza? Então a nota média desse camarada aí foi de 13,25 pontos. Beleza? Se eu chegasse na turma de vocês aí, eu quero calcular a média dos pesos de vocês. O que eu ia fazer? Eu ia somar todos os pesos, né? E ia dividir por 20 e poucos alunos. Eu não sei se é 25, 26. Aí tem que saber a quantidade correta. Tranquilo? Eu vou somar todo mundo. Por exemplo, se eu pego aqui em casa, eu quero saber a altura média das pessoas da minha casa. Então eu vou pegar a minha altura, vou somar com o do meu filho e com o da minha esposa e vou dividir por 3. Aí eu descubro a altura média daqui da minha casa, que são 3 pessoas. Então vai depender da quantidade de dados que eu estou trabalhando. Média é isso, gente. É o somatório de todos os dados dividido pela quantidade.
Tranquilo? Média aritmética simples. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu tinha nota 12, nota 17, nota 11 e nota 13. Quando eu faço a média, é como se todo mundo tivesse com a mesma nota, 13,25. 13,25, 13,25 e 13,25. Se eu somar isso aqui, vai dar 53. Se eu somar aqui, vai dar 53. Então a média não está alterando a soma. Pode somar isso aqui, vai dar 53. Soma isso aqui, deu 53. Então a média é o dado de equilíbrio, é o dado central. Tranquilo, pessoal? Então eu dei um exemplozinho de média aí para vocês. Quem quiser colocar a expressão geral aí, está na página 48. Você pode colocar a expressão geral de média. Ó. Média é igual, tá aí, ó. É o elemento 1 mais o 2 mais o 3, ó. 3 pontinhos mais o último, né? Dividido por n elementos. Então, se eu tiver 10 elementos aqui, ó, eu vou colocar 10 aqui. Ok? Essa é a expressão geral de média. E quando eu coloco x com uma barrinha, eu estou falando que eu estou calculando a média. Tranquilo? Esse x aqui com a barrinha significa média. Média. A mesma coisa aqui, média. Tranquilo?